Quando a gente fala, então, da parte de demência, eu tenho que imaginar que o quadro de demência se refere ao quê? A um deterioro cognitivo. E cognição se refere a alterações que estão relacionadas a esses aspectos aqui, de linguagem, de execução de tarefas, planejamento de tarefas, de memória, de toda a parte de comunicação, de execução, memória, atenção. O que é atenção? Capacidade de se manter concentrado ali em alguma coisa. Então, a alteração vai estar relacionada a tudo isso, tá bom? Vai ter alteração em todas essas partes. Então, aqui, quando a gente fala aqui em partes, de alteração de cognição, a gente tem que investigar tudo isso. Então, a parte de motivo de consulta. Vamos lá, motivo de consulta. O paciente pode vir falando que está com problemas na linguagem, que está com problema, doutora, não estou conseguindo falar direito, eu vou tentar falar uma coisa, não consigo. O paciente pode estar com problema de, doutora, não lembro direito, estou esquecendo as coisas. Ou o paciente pode estar com problema de, doutora, não estou conseguindo fazer as coisas que antes eu fazia. Ou então, doutora, estou esquecendo, eu vou para a rua, não sei o que eu fui fazer lá. É isso, alteração cognitiva, motivo de consulta que vai vir é esse. E o que você vai investigar? Vocês lembram daquelas 5 perguntinhas que a gente faz para toda queixa quando a gente fica perdido? Então, 5 perguntinhas desse motivo de consulta, dessa alteração cognitiva. Quanto tempo que iniciou, seu João? É a primeira vez que isso acontece? Qual que é a intensidade desse sintoma que o senhor está me relatando? Tem algum fator de melhora ou de piora? Tem alguma medicação que usa para aliviar? Então, eu estou investigando tudo isso aqui. Inclusive, a intensidade, a progressão, se está piorando com o passar dos tempos. E quando vocês veem quanto tempo que tem, já faz anos. Já faz um período assim maior. Não é uma coisa do nada, início súbito, como um quadro de delírio. Delírio é um quadro que tem alteração de comportamento, alterações, alucinações, mas é um paciente que do nada ficou internado e por estar se sentindo num lugar muito fechado, começou a ter o famoso delírio, mas é súbito, é do nada. Agora, esse quadro de demência não é um quadro mais arrastado, tá bom? Então, vocês têm esse quadro de demência e no motivo de consulta tem alterações de linguagem, tem alterações de memória. O que vocês vão investigar de sintomas associados? Sintomas associados foi o que a gente falou. É para a gente investigar. Confirmação é para a gente saber a confirmação diagnóstica por meio do quadro clínico, então vou investigar com sintomas associados. É para a gente fazer diagnósticos diferenciais e para ver também se não tem nenhuma complicação. O que seriam os sintomas associados? Seu João, o senhor está tendo perda de memória? Seu João, o senhor está tendo prejuízo em realizar as atividades cotidianas? Seu João, o senhor está tendo alterações aqui na linguagem? Está com algum problema para falar? Seu João, o senhor notou que o senhor está com humor deprimido, está com anedonia, ou seja, perda de prazer em realizar as atividades cotidianas que antes eram prazerosas? Seu João, o senhor está tendo alucinações? Alucinações? O senhor está tendo alteração da concentração? O senhor está tendo alteração do sono? Então, olha para vocês verem o quanto que esse quadro aqui é florido. E vocês entendendo aqui hoje toda a dinâmica, não vai dar branco na hora de perguntar. Olha o tanto de coisa que eu estou perguntando. Várias coisas da cognição, para confirmar a minha hipótese diagnóstica de demência. De o que eu estou falando? Linguagem, memória, execução de tarefas, a parte de concentração, atenção, o sono. Estou perguntando de alucinações para fazer diagnósticos diferenciais, porque tem um quadro demencial aqui dos corpos de Levy que pode ter alucinações. Percebe? Eu estou questionando aqui de humor deprimido, anedonia. Por quê? Fraqueza. Por quê? Porque eu estou pensando que, além de confirmar a hipótese diagnóstica, eu estou querendo também fazer diagnósticos diferenciais. Como assim, Carol? No idoso, que é onde mais se apresenta esse quadro de demência, a gente sempre tem que pensar em diagnósticos diferenciais. E quais diagnósticos diferenciais vocês têm que pensar? E por isso que vai nortear a sua investigação? Primeiro, depressão. E depressão, quando a gente fala de transtorno depressivo maior, vocês lembram os critérios diagnósticos? A gente tem que ter pelo menos 1 ou 2 critérios principais, que é o quê? Anedonia, perda de fazer em atividades que antes eram prazerosas, que antes ele considerava prazerosa, humor deprimido, alteração aí, irritabilidade e outros sintomas menores. Então, a gente soma um total ali de 5 critérios. 1 ou 2 maiores e mais 3 ali menores. O que seriam menores? Alterações do sono,
da apetite, alteração da concentração, não está conseguindo concentrar, percebe? É isso. É isso que vai nortear o transtorno depressivo maior. Só que o transtorno depressivo maior, a gente tem que ter pelo menos o que ali? Um tempo de 2 semanas. Só que vocês concordam comigo que 2 semanas comparado a anos, que são os quadros aqui, é muito diferente. Então, vocês vão ter que perguntar de anedonia e humor deprimido, vai estar lá pontuando no PEP do INEP se investigou isso aqui, porque você precisa descartar depressão, tá? Além disso, você pergunta de uma fraqueza, por exemplo. Outros diagnósticos diferenciais que a gente faz desses quadros demenciais são justamente o quê? A gente pensa em hipotiroidismo, a gente pensa em remédio quando você faz lá no 1.3 antecedentes pessoais e familiares, você ou a sua família tem algum transtorno psiquiátrico, doenças neurológicas como doença de Parkinson, Alzheimer, quadros demenciais, faz uso de alguma medicação de uso contínuo. Por quê? Benzodiazepínicos têm ação central e podem gerar quadros demenciais. Então, por isso que a gente questiona remédio. Vitaminas, vamos pegar a principal vitamina, a vitamina B12, deficiência de vitamina B12. Pacientes alcoólatras, etilistas, pacientes que fazem uso de metformina, são pacientes que têm maior risco de desenvolver o quê? De desenvolver deficiência de vitamina B12. E deficiência de vitamina B12 causa quadro neurológico, tá? Aqui, HIV, sífilis, pode estar dentro da nossa investigação. O INEP já cobrou questões assim para investigar em pacientes mais novos quadros demenciais. E o delírio, mas o delírio é um quadro agudo, que o paciente vai ter alucinações, vai ter alteração de comportamento, mas é um quadro súbito. Então, o primeiro passo que a gente faz é o 1 da anamnese, porque eu faço a identificação, eu faço o motivo de consulta e sintomas associados, e os sintomas associados eu faço pensando em fazer diagnósticos diferenciais. Tudo isso que eu falei com vocês vão ter que perguntar. Memória, sono, concentração, alteração da execução de atividades que antes realizava, tá? Linguagem, alucinações, perfeito? Agora, quando a gente fala propriamente dos antecedentes, por isso que é importante questionar. Cada doença dessa, a gente vai saber se tem um cunho hereditário, se tem um fator hereditário, familiar ou não. E por isso que é importante. 1.4, hábitos. Por que é importante questionar de hábitos? Porque alimentação, atividade física, fuma, bebe. Um paciente que é tabagista, se ele falar que é tabagista e eu tenho um quadro de demência, eu posso estar ligando o quadro de demência a quê? A uma demência vascular. Porque na demência vascular, que foi a demência que caiu em 2026.1, a gente tem uma grande associação a pacientes o quê? Com histórico de tabagismo, dislipidemia, paciente hipertenso, vasculopata, que tem grande chance de formar o quê? Microinfartos cerebrais. Esses microinfartos causados por conta desses vários fatores de riscos causam a obstrução da passagem de sangue. Essa obstrução causa os infartos, pequeninos infartos. Não é um infartão no AVC, não. O paciente nem vê ele tendo esses microinfartos. Vai deteriorizando o cérebro ali, partes importantes da corteza, e vai gerando a demência ao longo dos anos, tá? Então é por isso que eu tenho que questionar. 1.5, dados epidemiológicos e cadernetas. E aqui envolve várias coisas, a gente vai unindo aqui, inclusive caderneta do idoso aqui, tá bom? Então vamos lá. O exemplo, a bambambam da história quando a gente fala de demência, que a gente acha que o INEP pode cobrar, é um Alzheimer. Na fase prática do Revalida, tem alguns tipos de demência que podem estar presentes lá, que são os típicos que caem em prova. Doença de Alzheimer, demência vascular, demência frontotemporal e demência por corpúsculos de Levy. A gente tem esses 4 tipos aqui que a gente precisa entender. Por quê? Quando eu pego aqui uma doença de Alzheimer, a marca é que existe o quê? Um acúmulo de uma proteína que é a beta-amiloide. Essa proteína, gente, ela causa destruição do citoesqueleto neuronal. Então, ela causa destruição de neurônios. Em resumo, é isso. Causa destruição de neurônios. Tem um fator hereditário. Quando o paciente pergunta, doutora, por que meu pai tem isso? Olha, é uma doença multifatorial, está relacionada com fatores genéticos, hereditários, tá? Está relacionada com alimentação, com doenças. Então, é multifatorial aí. E vai explicando esses fatores para ela.
A doença de Alzheimer acontece, dona Joana, porque existe um acúmulo de uma proteína, uma beta-amiloide, ela destrói os neurônios. E mais especificamente, gente, ela destrói os neurônios da região que a gente chama de hipocampo. É por isso que nessa região do hipocampo, região hipocampal, onde tem muitos neurônios, muita transmissão nervosa relacionada com o quê? Memória. É por isso, por conta dessa afetação do hipocampo, que a principal marca é o quê? Alteração de memória. Só que tem outra coisa também, tá? Tem uma alteração, tem uma parte que tem afetada também, que é a parte parietal. Então, tem grande afetação da região do hipocampo, da região parietal, e é por isso que a marca do Alzheimer vai vir o quê? Alteração da memória e também alteração de orientação espacial. Por exemplo, eu tô aqui, eu não sei onde é que eu tô. Eu tô onde? Eu esqueci. Será que eu tô na minha casa ou isso é a casa de alguém? Eu vou ali na praça, eu não sei o que eu fui fazer nessa praça. Então, a principal queixa no motivo de consulta é uma queixa de quê? De esquecimento. E às vezes ela do nada sai e fica se perdendo. O quadro demencial ele é bem amplo, envolve tudo isso aqui, deterioro cognitivo, mas a marca aqui do Alzheimer é o quê? Memória. Memória e alteração da orientação espacial. Percebe? Agora, o que eu tenho que lembrar de Alzheimer? Gente, a marca é essa. A anamnese não importa. Para Alzheimer, para demência, para frontotemporal, para corpus de Levy, eu vou ter que investigar tudo isso que a gente falou de sintomas associados. É por isso que quando a gente estuda uma área, a gente estuda tudo dela. Eu vou ter que estudar tudo isso. Vou ter que estudar todos esses sintomas associados. Eu vou ter que questionar tudo isso. Não é porque eu já sei que é Alzheimer. Já sei que é Alzheimer. Eu vou acabar com a minha investigação ali, não. Tá? Não acaba. E aí, quando a gente vai para o exame físico, a gente solicita o exame físico. Normal que a gente já falou. Eu quero exame físico geral, neurológico, cardiovascular, respiratório, abdominal, de extremidades, verificando se existe alteração da marcha. Carol já tá inventando moda aqui. Não, eu tô pegando alguns pontos que podem ter alterações aqui. E a marcha nesses quadros aqui de neurologia pode estar alterada em algumas situações, tá? Então é por isso que eu tô citando essa marcha aqui. Ectoscopia de pele e mucosa, sinais vitais e os dados antropométricos. Solicitei o que vai vir alterado. Pode vir várias coisas alteradas aqui. Tem duas coisas que podem estar junto do exame físico ou no exame complementar. Mas solicitou esse exame físico, vamos lembrar de solicitar duas coisas aqui. Eu quero que vocês lembrem muito importante do Mini-Mental. O que é o Mini-Mental? É uma escala, é uma tabelinha que eu mandei para vocês. Podem olhar aí no WhatsApp. Eu mandei. É uma escala que a gente vai pontuando. É como se fosse um formulário que eu vou preencher com o paciente ali. A pontuação máxima é 30. O paciente que o INEP trouxe na edição de 2026.1 foi um paciente que era professor universitário. Então era um nível avançado, era um professor que tinha vários anos de estudo. Você falar que esse paciente tem um Mini-Mental de 29, já está alterado. Tá bom? Tem vários anos de estudo. É diferente de falar de um adolescente. Se eu falar de um adolescente com 29 de Mini-Mental, tá normal. Vocês vão perceber que a tabelinha que eu mandei para vocês tem uma interpretação de acordo com cada escala universitária ali, com cada escala em relação a. É uma escadinha. Tem quantos anos de estudo? Tem quantos anos de estudo? E aí a gente vai vendo o que seria o Mini-Mental alterado para cada um desses casos. Percebem? Esse Mini-Mental vocês vão ter que solicitar. E aí vocês podem fazer o seguinte, eu quero realizar o Mini-Mental no paciente. Tenho disponível? Eles podem te entregar o formulário. Na escala NIS, eles te entregaram a escala NIS para você fazer no paciente. Então pode ser que você tenha que realizar no paciente. E a outra escala? A escalinha que eu enviei para vocês de depressão geriátrica. E aí tem a pontuação para classificar como leve ou severa, ou que não existe sinais de depressão. Vocês vão ver que tem toda uma pontuação, vai até ali 15. 15 já está severa a depressão. Então, essas duas escalas, Carol, mas a gente está falando de demência. Você falou que a gente já descartou depressão, então, sim, mas vocês percebem que a gente está fazendo descarte, a gente está fazendo um diagnóstico diferencial. Então, pode sim, pode solicitar o Mini-Mental e a escalinha de depressão geriátrica. Fechou?
pode solicitar. Vocês viram aí que eu mandei no grupo essas 2 escalas. Estejam atentos, pelo amor de Deus, isso já caiu na prova de neurologia. Escala NIS. Por que eles não podem cobrar a escala do Mini-Mental? Tá? Por que eles não podem cobrar da depressão geriátrica? Quando a gente às vezes vê as coisas assim nos checklists, nos PEPs, a gente deixa passar e fala, depois eu olho isso. Não deixe para depois hoje, não. Abre essas escalinhas, abre isso aí que eu mandei para vocês e olhem, tá? Isso pode cair na prova. Quando eu mostrei na revisão passada do PEP List o Findrisk de diabetes mellitus, olha, nunca caiu, mas tá caindo escala NIS, tá caindo um monte de coisa aí para poder preencher. Por que não pode cair um Findrisk? E caiu lá a pontuação do Findrisk, tá bom? Então, estejam atentos. Estou falando de uma coisa que eu avisei na passada e caiu, então olhem. Então, eu faço essa investigação inicial aqui, tá? Solicito o exame físico, faz análise das alterações que tem no exame físico, pode ter alteração comportamental, pode ter alucinação, enfim. E solicita essas escalas. Carol, exames complementares, o que vocês vão solicitar? Diagnóstico, né, clínico? O diagnóstico você pode até fechar com quadro clínico ali de uma doença de Alzheimer, mas é extremamente importante você solicitar exames complementares, tanto laboratoriais quanto de imagens. Vou dar um exemplo para vocês, laboratoriais. Se fosse para dar um limite de 4 exames laboratoriais aqui: hemograma, para descartar uma anemia, vitamina B12, para descartar a deficiência de B12, que pode causar, TSH, para descartar hipotiroidismo, e aqui vem sorologias, que poderia ser outra, que seria um HIV e sífilis. Foi para 5, né? Então vamos aumentar aqui para 5. Porque se fosse 4, então a gente tiraria HIV e sífilis. A gente colocaria aqui o hemograma, a gente colocaria vitamina B12, a gente colocaria o TSH, porque tem que vir sim ou sim, e a gente viria com o exame complementar um quarto, um exame de imagem aqui, que poderia ser o quê? Uma ressonância magnética de crânio, por exemplo, tá? Então, vocês percebem que tem exames complementares sim para solicitar nesse caso aqui de demência. E não é que é para só confirmar, porque pode ser que no exame complementar você não veja alteração nenhuma. Ou pode ver microinfartos, pode ter áreas de hipodensidade aqui na vascular, pode ver, mas é muito inespecífico. A gente, como clínico geral, é difícil a gente conseguir identificar essas alterações de soma de não sei o que, de região temporal, com parietal e não sei o que. Então, provavelmente, se vier para descartar diagnósticos diferenciais, tá bom? Isso aqui são os exames complementares. 4, cheguei na parte de dar o diagnóstico. Carol, vamos dar o diagnóstico então. Como é que vocês vão dar um diagnóstico aqui? De acordo com toda a investigação que você fez anteriormente, o que você vai pensar? Alzheimer, a gente falou de memória e alteração e orientação espacial. Demência vascular, vocês vão lembrar o quê? Vocês viram um paciente aqui na anamnese que é cardiopata, que é hipertenso, que é dislipidêmico, que é tabagista, e é um paciente que ele está tendo alterações na atenção e concentração, principalmente. Então, qual que é a queixa que esse paciente pode chegar? Doutora, do nada eu tô ficando meio aérea, assim, não tô conseguindo concentrar nas coisas. E além disso, a atenção e concentração estão relacionadas com aquela parte também de comportamental, tá? A filha pode chegar falando: olha, doutora, é porque meu pai esses dias tá com uns comportamentos assim, não tá conseguindo concentrar direito no que a gente tá falando. E pronto, a marca aqui é que vocês vão ver isso aqui em degraus. O que a filha vai falar? Quando vocês perguntarem da intensidade, de fatores de melhora ou de piora, em algum desses momentos, o que a filha vai falar? Doutor, ele piorou. Aí, do nada, ele fica um tempo desse jeito. Fica assim, fica desse jeito. Do nada, doutor, passa uns 2 meses, ele piora de novo. E aí, ele fica um tempo com essa piora que ele teve. Aí, do nada, doutor, ele piora de novo. Ou seja, parece, doutor, que vai acontecendo assim em degraus a piora dele, sabe? Ele piora em degraus. É isso que marca a demência vascular, tá bom? É isso que marca a demência vascular. Um paciente de todo esse perfil de vasculopatias, que está sofrendo microinfartos e que tem muita alteração na parte de atenção e concentração. E quando é frontotemporal? Frontotemporal, a familiar vai chegar falando assim, ó: doutora, eu não tô reconhecendo meu pai. Ele tá fazendo umas coisas assim que
Meu Deus, ele teve uma mudança muito brusca no comportamento dele, doutora. Eu não reconheço mais meu pai, tá? Ele tá agindo de uma forma estranha, por quê? Porque na frontotemporal, eu tô falando de regiões que estão relacionadas com tomadas de decisão. Lembra da região frontal? Quando a gente precisa tomar uma decisão, é a região frontal que articula tudo, que planeja tudo e que decide, vamos fazer isso. E aí, vamos fazer isso, decidir, vamos planejar essa ação, vamos fazer isso. Só que a pessoa que ela tem a demência frontotemporal, com a afetação dessa área, ela não é capaz de tomar decisões, de planejar ações, de fazer coisas, ou seja, de ter um comportamento muito condizente com a realidade ou com o que é considerado normal. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente tá andando todo mijado, todo com cheiro de xixi, e ele não percebe. Entende? É um paciente que do nada começou a acumular muita coisa em casa. É uma alteração, principalmente no comportamento. E aqui vocês podem pegar pacientes mais jovens, tá bom? A frontotemporal, a marca é essa na queixa, no motivo de consulta. Vocês sabem que fase prática, na hora que chega a queixa, a gente investiga tudo isso. Mas quando você mata o diagnóstico é quando você tem uma informação chave assim. E por fim, os corpos de Levy. Demência por corpúsculos de Levy é o quadro de demência que é flutuante. Doutora, uma hora ele tá bem, outra hora ele tá mal, tá? Meu pai tá tendo essas mudanças assim do nada ele tá vendo umas coisas, tá tendo alucinação. É um paciente que tem alucinações, tá? Alucinações, que tem flutuação cognitiva. O que é flutuação cognitiva? O que é cognição? Cognição envolve domínio de linguagem, execução de tarefas, enfim, tá? E tem parkinsonismo. Qual desses daqui vocês viram falando de parkinsonismo? Nenhum. Demência por corpos de Levy, por corpúsculos de Levy, acontece porque a gente tem uma alteração, toda essa parte de demência, alteração cognitiva, mas também tem afetação de movimento. Tem distúrbios de movimento. E quando a gente fala de distúrbios de movimento, o principal que o INEP cobra da gente é o parkinsonismo, que é um distúrbio de movimento hipocinético. E quando a gente fala de parkinsonismo, como é que vocês vão ver essa alteração do movimento? Doutora, tá com dificuldade de amarrar os sapatos, tá mais lento, tá mais devagar. Isso aqui já a gente vai falar mais a fundo, tá? De demência por corpúsculos de Levy. Mas eu quero que vocês entendam que a gente falou aqui do quadro típico de Alzheimer, demência vascular, frontotemporal e corpos de Levy. E antes de dar o diagnóstico, analisa direitinho qual foi a queixa. Toda vez que vocês estão perdidos, que está tendo que dar diagnóstico, volta qual foi a queixa principal. Qual foi a marca que Carol falou de cada um. Alzheimer é alteração de memória e orientação espacial. Vascular está em degraus, principalmente a atenção e concentração tem alterado. Quando a gente fala de frontotemporal, é o comportamento. Do nada, esse idoso começou a ter um comportamento esquisito. E corpúsculos de Levy, essa demência aqui, já está mais caracterizada, porque quando eu perguntei de alucinações, ele teve alucinações e está tendo eventos assim de flutuação cognitiva. E além disso, ainda tem alteração de movimento, distúrbios do movimento, especificamente parkinsonismo. Olha a marca de cada um. Agora deu o seu diagnóstico. Deu o diagnóstico? Tem alguma dúvida? Questiona a dúvida. A partir do momento que você deu o diagnóstico, questiona se o paciente tem dúvida. Porque é aí que você vai matar muitos pontos. Vou te dar um exemplo, doutora. Tem certeza que é isso? Não poderia ser outra coisa? Poderia. Se eu estou falando de quadro demencial, poderia ser hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12, um transtorno depressivo maior, uma doença de Alzheimer, e aí você usa esses daqui para dar seus diagnósticos diferenciais. Depois dos diagnósticos diferenciais, a gente vem para a nossa conduta. E aí vai depender de cada caso. Então, a conduta em Alzheimer, a gente usa inibidor da acetilcolinesterase justamente para inibir a enzima que destrui a acetilcolina. A gente quer a acetilcolina lá em cima, para melhorar a atenção, a memória desse paciente. Quais são esses medicamentos? Pode falar só a classe? Pode. Mas é aquilo, lembra pelo menos um exemplo. Galantamina ou rivastigmina ou a donepezila. Um desses três aqui tá bom se você lembrar. Associado com o quê? Com a memantina da vida. Então, ó, galatamina, rivastigmina, que são inibidores da acetilcolinesterase, e associa com a memantina para ajudar também nessa questão da memória.
Carol, não, eu tô num quadro aqui de demência vascular. Também é uma demência. Aqui a galantamina, que é o inibidor da acetilcolinesterase que a gente falou, também pode ter efeito, pode ajudar. Carol, aqui você está falando que pode ajudar, mas qual seria o tratamento específico? Aqui são os fatores de riscos. Na vascular, o problema não são os microinfartos que o cérebro está sofrendo? Então, o que vocês vão pensar? Se está sofrendo microinfartos, é porque está tendo um paciente com picos hipertensivos, tabagista, dislipidêmico. Então, eu preciso atuar aqui, nesses fatores de riscos. Frontotemporal, a mesma coisa, eu posso atuar dando ali para o paciente, aqui na frontotemporal é multifatorial, pode ter associação de presença de proteína tal, pode ter várias coisas, mas aqui pode ter ajuda também, pode ajudar também o uso da galantamina? Pode colocar galantamina também. E nos corpúsculos de Levy, Carol, a mesma coisa, vocês vão usar um tratamento que ajuda na demência e também no parkinsonismo, que a gente vai ver que é uma levodopa, carbidopa, tá bom? Isso aqui a gente vai ver mais a fundo já já. O que eu quero que vocês entendam? Deram um tratamento, agora a gente vai para orientações e demandas do médico. E quando a gente fala de orientações e demandas do médico, eu não quero que vocês esqueçam que vocês estão em uma estação de preventiva ou de clínica médica, mas vocês estão em uma estação com praticamente, a maioria das vezes, idoso. Então, idoso, presta atenção. Cuidado com prevenção de quedas, tá? Tem que falar isso aqui no idoso, gente, tá? Um paciente que tá com perda de função ali de execução. Tem que falar para encaminhar para um EMULT, tem que falar para encaminhar para rodas de conversa, para fisioterapia, para terapia cognitivo-comportamental. Tem que pegar o idoso e melhorar a alimentação, a atividade física, fazer uma caminhada todos os dias, tomar sol, diminuir estresse, perguntar se tem algum cuidador que tem que cuidar desse idoso agora, tá bom? Orientações e demandas do médico aqui, talvez só que a gente falou umas 7 ou 8 orientações. Vai ter que falar tudo isso aqui. Fechou? Essa é a parte de demência, os pontos chaves, do ponto 1 ao ponto 6, que eu quero que vocês lembrem. Não esqueçam, Minimental, escala geriátrica de depressão. Não esqueçam a investigação, por mais que eu já sei que se trata de um Alzheimer, eu não posso deixar de perguntar de alucinações. Eu sei que Alzheimer não tem alucinações, geralmente não tem. Mas por que eu tenho que perguntar de alucinações? Porque o INEP quer saber se eu estou fazendo diagnóstico diferenciais com corpúsculos de Levy, tá? Por que eu estou perguntando do tempo de evolução das 5 perguntinhas que a gente falou? Porque eu preciso saber, será que não é um quadro agudo, um quadro de delírio? Então, é bem rico essa anamnese. Perfeito? Vocês conseguiram me acompanhar em demência, tá tudo ok? Por quê? Agora, unindo com esse quadro de demência de corpúsculos de Levy, a gente vai para parkinsonismo. Porque eu preciso unir a isso aqui. Porque corpúsculos de Levy tem parkinsonismo, não tem? Então é por isso que a gente tem que entrar em parkinsonismo, que é outra estação boa de cair.